Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você hoje o desfecho da carta de Paulo aos Efésios, a maneira como ele se relaciona e se refere aos irmãos. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e, se você achar que deve, se achar interessante e achar oportuno compartilhar essa palavra com alguém, passe o link para alguém, é só você copiar e colar, ou apertar em cima e enviar naquela setinha curva e ela vai enviar para quem você já tem contato. Um grande abraço. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 21, eu disse a conclusão da carta aos Efésios: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. É interessante essa maneira, essa forma de Paulo se referir ou se dirigir, aos irmãos, e a forma como ele ministra a bênção no desfecho dessa carta, quando ele diz: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Por que você acha que Paulo falou isso? Paulo está deixando claro que quem não ama Cristo, como que a graça dele estará presente na vida dessa pessoa? Isso é muito sério. Eu vou repetir, ele disse: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. O que ele está dizendo? Que se eu não amo a Jesus Cristo, como que a graça de Jesus Cristo estará presente na minha vida? E ele não apenas diz amar, ele diz aos que amam em sinceridade, aos que são sinceros. Você sabe qual a origem desta palavra sincero no grego? Eles tomam emprestado a fabricação de vasos de porcelana ou de barro, que quando na sua feitura ou no momento de passar pelo forno para secar, para então endurecer a massa e então ficar definitivo o seu formato, às vezes trincava, ou criava alguma fissura. E o que o fabricante dos vasoleiros fazia? Ia lá e passava uma massa para tapar aquela fissura. E quando alguém no mercado ia comprar um vaso, perguntava: é sem cera? Ou seja, não tem cera, não tem fissura, não foi colocado nenhuma cera, é sincera. Então essa é a derivação da expressão sincero, sem cera, sem embuste, sem coisa cobrindo. Entende? Ele está dizendo que essa graça do Senhor Jesus será sobre todos aqueles que o amam ao Senhor Jesus em sinceridade. Você ama o Senhor Jesus? Que a graça do Senhor Jesus então esteja sobre a sua vida. Se você não ama, se você ainda não reconheceu a Cristo como seu Salvador, abra seu coração, se relacione com o Senhor Jesus e esta graça que é dele estará presente na sua vida. Mas ele também diz: paz seja com os irmãos, paz e caridade com fé. Paz, caridade, que é amor, com fé. É como se Paulo estivesse pegando esses ingredientes e batendo no liquidificador: toma aqui, recebe essa bênção. Paulo está abençoando a igreja desta forma. Não é isso que eu quero abordar com você nesse texto. Ele diz: ora, para que vós possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Ele diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, sem reserva. Ele vai contar tudo para vocês que anda acontecendo comigo e de tudo que eu estou fazendo. E ele diz: enviei a Tíquico para o mesmo fim, ou seja, para que ele informe vocês da minha situação, para que saibais do nosso estado, como nós estamos vivendo na obra, e ele console vossos corações. Por quê?
porque havia uma preocupação dos irmãos em Éfeso. Tinham também uma grande vontade que Paulo voltasse a vê-los, a visitar a igreja em Éfeso. Isso é na carta de Paulo e no contato com os irmãos, na fala dos irmãos, ele expressa isso. Com os irmãos em Roma, ele também expressa isso, ou seja, um desejo, uma vontade grande de estar de novo com os irmãos. Então ele diz: eu enviei a Tíquico para esse fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então, saber do estado do apóstolo seria uma consolação para o coração dos irmãos, para que saibais o nosso estado, por causa da preocupação que eles tinham. E eu quero conversar com você hoje sobre isso. Você se preocupa? Você tem interesse como os pastores, os líderes da igreja, os obreiros da casa do Senhor estão? Você sabia que na maioria das vezes as pessoas, isso não é uma acusação, não estou lhe infligindo nada de terror, não é isso. Mas você sabia que a maioria das pessoas sequer se lembram disso, sequer pensam nisso? O líder tem família, o líder tem corpo, então precisa de saúde, tem sentimento, então precisa igual ser bem tratado. Mas você sabe que muitos líderes são tratados estupidamente, de forma incompreensiva? E quando Paulo escreve a uma das suas cartas, ele diz para a igreja que eles deveriam considerar aqueles que trabalham entre vós, para que não façam o trabalho do Senhor com peso, mais do que já traz em si. Então, essa pergunta ou esta questão, esta colocação, eu quero colocar diante de você. Dias atrás, há 2 dias atrás, eu falei da necessidade de orar pelos obreiros do Senhor, os obreiros da obra de Deus, e eu até te convidei a uma meditação sobre isso e que você estivesse orando por alguém. Agora, Paulo está indo um pouco mais além. Ele agora não fala apenas de alguém estar orando, intercedendo para o outro, mas pessoas interessadas em saber, preocupadas de como os obreiros da obra de Deus estão. Talvez por conta de escândalos, talvez por conta de abusos financeiros, popularmente, culturalmente, com quem não está na igreja. A maioria das pessoas acham que obreiro da igreja, pastor de igreja, eu não vou dizer os adjetivos que tratam, não é nem cabível aqui, nem seria respeitoso, mas tem os líderes da igreja em dúvida, sob suspeita, por conta dos escândalos que existem. Disse uma vez e repito, eu não conheço tanta gente, mas conheço alguns trabalhadores da obra de Deus aqui na igreja, em várias outras igrejas. Posso lhe dizer? Essas pessoas são tudo pessoas decentes, sérias, severas, íntegras. O problema todo é que quando aparece escândalos são de pessoas famosas, midiáticas, e então, me perdoe, antigamente tinha um ditado que a pessoa botava os gatos dentro do saco e batia em todos ao mesmo tempo, não importando em quem estava acertando. E me parece que hoje em dia as coisas seguem essa tônica. Todo policial é ladrão, todo advogado é safado, todo político é bandido. E existem tanta gente séria. Nos vários lugares existem gente não séria, desonesta, e existe gente séria. O problema é nós pegarmos a fama de uma função e subjugarmos todo mundo àquela fama. Então, Paulo está dizendo que enviou a Tíquico aos irmãos para que eles soubessem de como ele estava, de tudo que estava acontecendo. Ele diz, para que saibais do meu estado, do nosso estado, de como nós estamos. E ele console os vossos corações, por saber como nós estamos. Paulo está dizendo, eu estou bem, estou fazendo a obra que eu fui chamado. Paulo está dizendo que tudo estava indo como deveria ir, mas ele estava muito alegre e feliz por saber da preocupação dos irmãos pelo seu estado. Você sabia, isso não é um lamento, não é um choro, não estou deprimido, fique tranquilo, mas você sabia que as pessoas exigem às vezes de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade evangélica,
os predicados como se ele fosse um Deus que tivesse que estar em todo lugar ao mesmo tempo, saber de todas as coisas, tão equilibrado que vai ouvir as máximas e não vai responder mansamente, vai sempre ter a palavra para resolver todas as coisas. E se eu tivesse tempo agora, meu tempo já acabou, eu falaria sobre Jesus e o que Jesus fez nesse mérito. Mas eu quero lhe dizer, se preocupe com aqueles que trabalham na igreja, se interesse em saber o estado deles. Assim como a Bíblia diz para os líderes que eles devem saber o estado das ovelhas, há também na Bíblia, como esse texto aqui, uma inspiração, uma orientação para que a própria igreja também saiba o estado dos seus líderes. Eu espero com esta palavra simples e comum só despertar você para essa realidade, que isso aqui também dói, que aqui também tem sangue, tem nervo e que a gente é feito do mesmo material. Um grande abraço, Pai do Senhor Jesus.